Ó, vamos ler Atos capítulo 13. Mas antes, vou deixar aqui perto aqui, ó, essa música. Uma das músicas mais lindas que eu conheço. Fala justamente da fidelidade de Deus. Marcos 20. Super fidelidade. Grandes como tu, bendito Deus, grandes tua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela é do tamanho de Deus. Não tem como desfazer. Por isso que Deus é fiel conosco. Deus é bom demais. Mas é bom mesmo, assim, é bom incomparável. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre, Elimas em Camarão. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, em Pretarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que lhes tem chamado. Então, jejuando e orando, e pondo eles sobre as mãos, os despediram. Eles abençoaram eles e e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vamos ter que ir de barco. Depois nós ouvimos mais. E navegaram para Chipre. Esses são uns barcos bons mais naquela época, né? E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Os falsos profetas, né? Já tinha o nome de Jesus no final. Só tinha o nome de Bar na frente. O qual estava o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos neles, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pesídia, a oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Pafilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pesília. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tem de algumas palavras de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o nosso povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito.
e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes, por sorte, a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízo até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou como o rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e executará toda a minha vontade. A descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvar Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Acabou o vídeo? Não. Ah, tá. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação, para não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes. Condenaram-no cumprindo as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, embora não se achasse alguma causa de morte. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que estavam escritas, tirando-lo do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos nossos pais, Deus já cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Esse é grande, né? Como está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E todo aquele que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo que crê. Todo que crê é justificado. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Os gentios queriam ouvir. E despedida da sinagoga, muitos judeus dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade. Juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que bom que Deus faça esse movimento nesses últimos dias. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas isto
Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, tanto quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, levaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, fora da cidade, né? Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É tão interessante que a gente está vivendo algo, né? Não parecido, porque ali eles estavam sendo perseguidos. E nós estamos passando uma pandemia e uma tribulação. Então, quem tiver o Espírito Santo, assim como eles eram perseguidos, eram expulsos das cidades, mas eram cheios do Espírito Santo. Que não importa a dificuldade, se a gente estiver com Deus, o Espírito Santo sempre estará conosco, nos consolando, e a gente sempre terá a alegria. Atos capítulo 13. Desliga lá, DJ. É isso aí.